Bom dia. Bom dia a todos. Olá, sejam todos bem-vindos. Lisete, Tânia, Sidney, Francisco, Priscila. Que bom que estamos aqui. Mari, novamente. Fernanda. Vamos entrando. Vamos iniciar o nosso evangelho do ano, né? Dona Nádia. A Eriquinha. Sejam todos bem-vindos para o primeiro evangelho do ano de 2021. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Evangelho. Esse é o livro, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o nosso tema de hoje vai ser o egoísmo. O egoísmo, ele está lá no capítulo 11 do livro do Evangelho. E é um tema bem interessante, porque muitas vezes a gente comenta, a gente fala sobre o egoísmo, julga outras pessoas egoístas, e a gente não sabe se na verdade nós também somos ou não, né? Não sabe se estamos dentro desse padrão ou não. Então, é sempre bom a gente poder... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui que tá caindo. É sempre bom a gente poder falar de um tema onde sirva para nós essa melhora, essa mudança, que é o que nós precisamos fazer, nos melhorarmos. É importante que a gente repare algumas fraquezas dos outros, mas não para corrigi-los, mas para corrigir em nós. E o egoísmo muitas vezes faz isso com a gente. A gente não percebe o quanto nós estamos sendo egoístas, fazendo um mal para nós e apontando o defeito do nosso irmão, mostrando para o outro, não é isso? Olha, vamos começar então o nosso evangelho com o nosso copinho de água. Peguem um copinho de água, deixe do lado a garrafinha de água para que a gente possa iniciar o nosso evangelho. E no final vai poder beber do medicamento. Eita. Aqui tá meio ruim, gente, porque eu não carreguei o celular, agora eu tô tentando carregar. Então, a gente vai fazer agora a nossa prece de abertura desse evangelho. Vamos lá. Vamos pedir a Deus, ao nosso Pai amado, nosso irmão maior, para que possa nesse instante estar nos auxiliando no evangelho de hoje, nos trazendo essas orientações, esses entendimentos, que muito pode vir ser útil a nós nessa encarnação. Então nós aproveitamos esse momento e convidamos os nossos irmãos da espiritualidade para que possam estar conosco no dia de hoje. Convidamos nossos irmãos para que eles possam estar fazendo a limpeza dentro da nossa casa, do nosso lar, dentro da nossa alma,
que todos os miasmas que foram deixados por nós dentro da nossa casa, que possa ser retirado, que possamos cuidar e auxiliar aos nossos irmãos desencarnados, visualizando agora esse raio de luz que nesse momento se faz dentro desse ambiente e que possamos estar auxiliando aqueles que se encontram em suas orações com pedidos de socorro, com pedidos de auxílio, para que recebam tratamento, sejam guiados, encaminhados para os prontos-socorros, para os lugares apropriados de tratamentos a cada irmão. E que assim nós iniciamos o Evangelho no Lar de hoje com a prece do Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então agora a gente já deixa o nosso copinho de lado, para que enquanto isso a espiritualidade já possa estar colocando o medicamento necessário para o nosso tratamento, para a nossa melhora. E nós vamos iniciar hoje com o egoísmo. Vocês passaram bem de Natal, de Ano Novo? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Feliz por estar aqui de volta, por iniciarmos novamente esse trabalho que é feito com tanto amor. Receba essa energia de amor de vocês também. Também é construído dentro desse ambiente esse raio de luz, esse amor, que nós possamos fazer essa troca e receber esse tratamento da espiritualidade semanalmente, e que nós possamos a todo momento estarmos mais felizes e mais saudáveis para conseguir equilibrar as nossas energias e nos curarmos das nossas doenças, não é? Então, estou bastante feliz de estar aqui com vocês, tá? Então, nós vamos falando, vamos conversando e vamos... Quem tiver dúvida, quem quiser colocar alguma coisa para ajudar, para completar, fica à vontade. E nós vamos juntos, tá bom? Então, o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade deve desaparecer da Terra, porque entrava o seu progresso moral. Está reservada ao Espiritismo a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, notadamente, o alvo para o qual os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Então, o egoísmo é notadamente o alvo para o qual os verdadeiros crentes, devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Feliz em ver vocês também, meninas. Então, o Evangelho está nos dizendo que o egoísmo é o alvo para o qual os que têm fé, quem crê tem fé, dirigir suas armas, as suas forças e a sua coragem. Olha só, nós precisamos ter esses 3 objetivos para conseguirmos combater o egoísmo. Eu digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para cada um vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Vencer a nós mesmos é muito difícil, não é? Eu acho que a parte mais difícil é nós tentarmos olhar para dentro, notarmos e aceitarmos as nossas dificuldades, aceitarmos as nossas deficiências e compreender as nossas fragilidades. Porque por muitas vezes
É fácil quando a gente aponta o dedo e percebe o defeito das outras pessoas, mas a gente não consegue olhar para dentro de nós e percebermos se ela está em nós também. E se ela estiver em nós, admitir isso já é muito difícil. Imagina combater. Então, são passos dados para que a gente possa, aos poucos, conseguir vencer isso, que não é nada fácil, mas a gente vai tentando e a gente vai conseguindo. Então, o primeiro passo é admitir as nossas falhas, as nossas fraquezas, e depois, então, criar-se de coragem para conseguir vencê-las. Que cada qual coloque todas as suas forças para combatê-la em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. Então, o Evangelho está chamando o egoísmo do filho do orgulho, que ele é a fonte de todas as misérias da terra. O que a gente entende por isso? É um monstro devorador de todas as inteligências. Porque parece que quando a gente é muito egoísta, ou a gente está muito egoísta em um determinado assunto, a gente fica realmente cego, né? A gente foca no assunto, não enxerga mais nada, tem aquele objetivo e a gente acha que aquilo é essencial, aquilo é fundamental. E o resto é desnecessário, porque a gente quer cumprir aquele objetivo que é o nosso egoísmo, é derrubar algo, é destruir algo. Por isso que aqui fala que é um monstro devorador de todas as inteligências. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Eu sei o quanto é difícil, porque quem aqui não é ou foi egoísta? Alguém aqui não conhece esse sentimento? Porque egoísta é um sentimento que, nem eu disse, às vezes a gente é, às vezes a gente está. Às vezes, numa determinada situação, a gente está egoísta. Num determinado foco. Ah, eu não é nem que eu não queira para mim, eu não quero para o outro. É egoísmo. Eu não quero que o outro vença, eu não quero que o outro ganhe, eu não quero que o outro tenha um destaque, eu não quero que o outro ganhe uma promoção, que ele melhore de emprego. Então, às vezes, e nisso a gente às vezes foca numa pessoa ou numa determinada situação, o sentimento maior toma conta e nós nos transformamos nesse monstro devorador de todas as inteligências, né? Nós ficamos o que então? Sem inteligência, e deixamos com que ele tome conta de nós. É onde a gente tem que começar a observar se eu sou assim, ou se nesse momento eu estou assim. Eu já me peguei dessa forma, com esse pensamento fixo, e pensei, nossa, mas para quê? Mas por quê? Qual o sentido disso? Isso realmente é o filho do orgulho. Porque o orgulho, ele, se você não souber dosar ele toma conta, ele te cega. E o filho dele, que é o egoísmo, anda ali juntinho, acompanhado, e você fica uma pessoa, então, como disse aqui, um monstro, né? Mas a gente tem que entender isso dentro da gente também, né? A Fê disse aqui, às vezes acontece, temos que parar e pensar sobre. Muita reforma íntima, né? Se colocar no lugar do outro e ter empatia. Pois é o que nós estamos aprendendo. Nós estamos nesse caminho desse aprendizado de entendimento quanto à empatia. Mas muitas vezes ainda lá na nossa vida, nas nossas fraquezas, nós admitirmos ter esse sentimento ou estar passando por esse momento com isso, vai nos ajudar a sair dele, porque enquanto nós não conseguirmos descobrir, identificar ele em nós não vamos domar isso. E quem sofre é quem sente, nem sempre é o outro que recebe. Às vezes o outro é castigado também, mas quem sofre é quem sente, porque
é um bichinho que ele vai comendo pelas beiradas e quando você perceber, você está completamente na mão dele. Você coloca a sua vida na mão desse sentimento. E é onde a gente tem que aprender a ter a inteligência de volta. E aqui disse uma coisa muito forte. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, quer dizer, quem sente esse egoísmo não compartilha da caridade. Então, não tem o sentimento da felicidade. Porque a caridade é o maior sentimento de alegria, de felicidade que nós podemos ter. Não é isso? Então, o Evangelho, ele está sendo muito claro para nós. Um exercício. Identifico, observo, identifico, aceito. Então, trato. Então, eu vou aprender a lidar com isso, porque eu já identifiquei. Agora, o maior egoísta e o maior orgulhoso é aquele que não acha que tem defeito. Aquele que se acha perfeito. E nós não estamos aqui no mundo, num planeta de prova e expiação, como um espírito perfeito. Ou tem alguém aqui no meio que é perfeito e eu ainda não descobri? Porque nós estamos aqui errando e aprendendo. E o importante não é quantas vezes nós erramos. O importante é quantas vezes nós estamos tentando acertar. Isso que é importante. Errar aqui é até normal. Não que devemos achar isso normal ao ponto de continuar fazendo. Mas é até normal para quem já aprendeu o caminho e já sabe retornar para o seu eixo. E falar, não, eu não preciso sentir isso. Eu não preciso dessa tristeza. Eu não preciso impedir isso. Eu posso ser feliz. A Dil disse aqui, esse é o pior quando a pessoa diz não preciso, não sou. Exatamente. Mas a gente tem que aprender que quando a gente identifica um problema, um defeito, uma fraqueza em nós, e nós começamos a olhar no espelho e a nos corrigir, por muitas vezes esse defeito vai acontecer menos vezes possível. Porque a gente vai aprender a se observar antes. E quando ele acontecer, você vai falar, olha, fiz de novo. Olha, fiz de novo. Até que vai chegar uma hora e você fala, ixi, eu ia fazer. Olha, eu indo lá de novo. Não fiz. E quando você estiver curada disso, você vai falar, nossa, quanto tempo faz que eu não faço X coisa? Nem observei que eu não estou fazendo mais. Aí curou. Mas esse processo é lento, é de muita coragem e força, que ele está dizendo aqui, para que a gente alcance esse objetivo e chegue lá, né? O Sidney falou, antes de julgarmos os irmãos com a medida do orgulho e egoísmo, vamos verificar como estão as nossas ações. Pois é, como se nós olharmos para dentro de nós, nós já vamos ter problema o suficiente para resolver, sem precisar apontar o do outro, né? Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo, o que me importa? Disse mesmo aos judeus, este homem é inocente, por que o quereis crucificar? E no entanto, ele deixa que conduzam ao suplício. Então, quantas vezes nós estamos sendo Jesus, seguindo seus passos, seus exemplos da caridade, e quantas vezes nós estamos sendo Pôncio Pilatos, lavando as mãos? Ah, deixa lá. Tá sofrendo? Ai, tô fingindo que não tô vendo. Ai, ninguém me contou. Finge que você não me falou nada. Finge que eu não sei. Não é assim, gente, que a gente faz? Ah, deixa pra lá, ó, não tô vendo nada não. Aí quando foi crucificar Jesus, o que aconteceu? Ele deixou ir pro suplício. Ele lavou as mãos. Porque ele não queria problema, ele não se incomodou, não teve, como a Fê disse, a empatia pelo seu próximo. Que talvez ali tivesse mudado a história, né? Mas não mudou porque ainda estamos gatinhando. Talvez agora, já um pouquinho mais
ereto, será? Ainda estamos de 4, andando de 4, ou será que já estamos em pé? Estamos no caminho, né? De qualquer forma, estamos ali bambaleando e estamos chegando lá. Mas o importante é que se a gente está sendo como Pôncio Pilatos, que a gente comece a mudar a nossa forma de pensar e de agir e comece a ser um pouco como Jesus. Esse é o exemplo que ele veio nos trazer aqui, não é? O Spinoza disse: os erros nos fazem crescer, assim tentando evoluir no sofrimento e procurar não errar mais e evoluir. Exatamente. Nós vamos um dia chegar à perfeição, mas não tem pressa, porque não vai chegar de uma hora para outra. Nós vamos chegar com calma, com tempo, aos poucos, nós vamos chegar, porque é o caminho, não tem volta. Nós podemos até parar e estacionar durante um longo período, mas logo nós vamos sair da zona de conforto e vamos andar para frente de novo. Porque assim é a evolução da vida, assim é a engrenagem da nossa existência. Vocês já imaginaram a engrenagem de um relógio? Pense, aquele monte de engrenagenzinha, uma grande, uma pequena, não é assim? E um não anda que impulsiona os outros a andarem? Todos não têm que se movimentar à vontade de um? Assim é a nossa vida, assim é a nossa existência. Se uma dessas engrenagens se movimentarem, todos se movimentam. Então nós podemos ser uma delas. Nós podemos ser a força que está aqui no Evangelho dizendo: cada qual coloque todas as suas forças para combater em si mesmo. Se a gente for a engrenagem da caridade, logo não existirá mais o sentimento do egoísmo. Então nós podemos sim fazer a diferença. Nós podemos ser quem muda, quem trabalha, quem faz o diferencial na vida, não só nas nossas como na dos outros. Porque nós fazemos isso através do orgulho e através da caridade. De um dos dois, nós estamos ali movimentando. Porque quem tem orgulho não consegue praticar a caridade. Então que nós sejamos mais caridosos esse ano. Vamos aproveitar para darmos mais amor, darmos mais, termos mais empatia pelo nosso próximo. Assim nós vamos conseguir melhorar, não é? A dona Nádia disse: é difícil, mas não devemos nos desesperar e termos forças para conseguir evoluir e nos colocar no lugar do outro. É tudo aquilo que a gente está tentando, né? Fazer o máximo possível. Mas a gente ainda é tão egoísta que a gente briga na fila do pão. Se um passar na frente na fila do banco, pode ser um idoso, pode ser uma grávida, pode ser uma pessoa com uma deficiência física, a gente briga ainda, a gente fica de cara feia, emburrado, dá com o ombro, vira as costas, se não sair discutir. A gente faz isso dentro do ônibus, né? A gente senta ali naquele banco, finge que está dormindo para não ver o idoso chegar e ter que levantar. A gente finge que não está vendo aquela grávida ou aquela mãezinha com o nenenzinho no colo, para não sair do lugar do trem e dar o lugar para ele sentar. Como nós somos egoístas ainda, né? Como nós fazemos questão de ser egoísta. Por muitas vezes nós recebemos um dinheiro e ao invés de pegar esse valor para presentear igual a mim, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, nós gastamos todos ligados só comigo. Eu gasto tudo comigo e depois eu falo que eu não tenho dinheiro para comprar nada para ninguém. Porque eu gastei tudo comigo, porque eu mereço a melhor roupa, o melhor penteado de cabelo, que o meu hoje tá uma beleza, né? O melhor penteado de cabelo, eu mereço a melhor maquiagem, o melhor sapato, então eu mereço me presentear. Mas quando eu não estou bem, é justo nesses outros que eu vou procurar aconchego, acolhimento. Então por que não dividir esse presente com aqueles que eu amo e que cuidam de mim também? Não custa, não é? A Priscila disse que também está ligado com a inveja. A Adri disse: melhorar um pouquinho por dia. Errar e perceber o erro é o mais importante. Para isso precisamos
da humildade. Somos tão egoístas que não admitimos o nosso erro para nós mesmos. Exatamente, só que quem perde com tudo isso somos nós. Né? Quem perde, quem não avança um sinal, somos nós. Quem sofre, somos nós. Quem está com o problema do sentimento, somos nós. E tem um exemplo que é bem bacana para a gente entender o quanto o orgulho e o egoísmo é forte em nós. Vamos imaginar um lençol branco. Esse lençol branco, esse lençol branco ele está esticado numa parede. Aí vamos fingir que esse lençol são todos os nossos desafetos. Todas aquelas pessoas que nós não gostamos, ou que nos faz algum tipo de mal, que nos traz algum problema. Pensou? Agora vamos pensar que nós vamos pegar com toda a nossa força, com toda o poder que nós temos dentro de nós, e vamos pegar vários pedaços de carvão e vamos jogar com toda a força nesse lençol branco. Vamos tirar de dentro de nós todas as agressões, tudo aquele de ruim que está dentro de nós, e nós vamos jogar nesse lençol. Depois que você jogou meia hora de carvão no lençol branco, a gente vai olhar o lençol. Esse lençol branco, ele continua ainda muito branco, porque poucas vezes você acertou o carvão nele. Poucas vezes ele manchou, porque quando ele manchou, por mais força que você tinha, ele bateu e caiu. Ele fez algumas marcas. Mas agora olha para as suas mãos. Olhe para as suas duas mãos que pegou o carvão. Olhe como elas estão. Meia hora jogando carvão, suas mãos estão imundas, suas mãos estão pretas. Não sobrou um espaço limpo. Sabe por quê? Porque o ruim não está naquele que recebeu, está naquele que enviou. Foi você quem tinha o sentimento, é em você que está o ruim. É você que está com a dor, você que está sofrendo. Assim é o orgulho, assim é a vingança, assim é o egoísmo. Nós não conseguimos atingir o outro com o sentimento que nós temos. Nós nos machucamos demais. Então agora, vamos pegar o lençol e lavar. Vai limpar. Vai ficar branquinho de novo. E vai lavar a sua mão, para você ver quanto tempo vai demorar para sair as marcas do carvão. Vai demorar. Não sai de uma hora para outra. Assim é o nosso sentimento. Quando nós olhamos para dentro de nós e tentar entender que quando nós tentamos prejudicar alguém, o maior prejudicado somos nós, aí está a resposta da reforma íntima. Não existe o outro prejudicado. O prejudicado somos nós. Não existe perdão para o outro. O perdão é para nós. Não existe aliviar a pena do outro. O alívio é para nós. Porque muitas vezes, nós, no nosso egoísmo do ser que somos, nós pensamos assim: eu vou perdoar fulano que fez tal coisa para mim. Foi tão grave, eu vou deixar para lá. Uma coisa tão grave, eu vou perdoar assim como se não fosse nada. Como se fosse uma coisa banal, como se fosse uma coisa à toa. Não, eu não vou perdoar, porque ele vai saber o quanto aquilo me prejudicou, a quanto aquilo me magoou, o quanto aquilo me fez mal. Então eu faço questão de mostrar o quanto eu estou com raiva, que é para saber da gravidade. O outro não tá nem aí pra você não, ele tá lá, vivendo a vida dele. Algumas vezes pode pensar em você ou não, é indiferente, a vida tá tocando. Agora, quem tá ali com aquela força no sentimento ruim, vivenciando ela, a todo instante é você. Quem tá sofrendo, se compadecendo é você. Quem tá ali trazendo aquele sentimento ruim, trazendo angústia no seu coração, é você. Então, o que vale ter o sentimento ruim em aliviar a pena do outro? A pena do outro é pena do outro, é problema dele. A sua é com você. Você pode resolver a sua.
A dele é dele. O outro, ele pode vir a receber as consequências da sua ação numa noite de travesseiro, numa noite de choro, de angústia, num pesar de consciência, numa tarde ensolarada, numa solidão. E você não vai estar lá para ver, porque é dele com ele. A gente não precisa assistir a dor do outro para ter a certeza que o outro sofreu e que você foi vingado. Porque cada um vai ter no seu momento, na sua hora, o seu cobrar, né? A sua cobrança interior. E nos cabe tirar esse mal de nós, nos livrarmos desse sentimento. Porque é assim que nós podemos fazer para nos aliviarmos. Assim que nós podemos fazer para nos sentirmos melhor. Porque quando a gente perdoa o outro, quem sente o alívio não é o outro, somos nós. Nós esquecemos da amargura, esquecemos das palavras, esquecemos do ato, da sensação e passamos então a sentir um alívio dentro de nós. Que esse é a parte mais importante da gente, né? O Sidney disse, quanto mais regar, mais vai colher. Só o amor constrói as boas atitudes para reformar os pensamentos. Isso mesmo. O Spinoza falou, temos que aprender a cada dia mais e mais o amor ao próximo. Amar é o caminho da salvação. Exatamente. É o que a gente tem para fazer, senão a gente não vai sair disso nunca. Não é isso? Agora aqui, deixa eu ler aqui mais um pedacinho, finalzinho aqui, ó. A esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve ainda não ter cumprido toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar a estrada dos obstáculos que entravam a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois é tempo de da humanidade vestir a sua toga viril, e para tanto é preciso primeiramente banir o egoísmo dos vossos corações. Então, aqui o Evangelho está nos dizendo que o cristianismo, ele teve todas as condições de auxiliar a combater, a banir o egoísmo de dentro dos corações, mas ainda não conseguiu acabar com todos. Então, nós que estamos chegando agora com um novo olhar, com a nova religião, com um novo entendimento, temos por obrigação, como missão, espalhar esse amor, entregar e tirar, né, extirpar esse mal de todo o planeta, de todo o mundo. E para isso nós vamos precisar do quê? De força, coragem e fé. E muita, né? Muita força, objetivo para tudo isso. Se nós conseguirmos fazer isso conosco, olha só, o resultado bom que vai ter para a gente dar um exemplo para os outros. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Às vezes nós somos egoístas com coisas pequenas. Por exemplo, esse lugar da mesa é meu, ninguém senta. Aposto que na sua casa tem alguém que escolhe um lugar para sentar. Ou na mesa ou no sofá. Ou você mesmo. Esse lugarzinho aqui é meu. Ah, quando eu acordo, eu tenho que ser o primeiro a usar o banheiro. Nunca quero ir depois de outro. Não deito no lençol onde alguém já deitou. Mesmo lá de casa, que seja os filhos, os esposos, maridos. Outro. Não tomo no copo de quem já bebeu. Tudo bem que isso a gente está falando de uma questão familiar, dentro de casa, entre os filhos. Não estou falando na rua, que é uma questão de higiene, né? Mas tem pessoas que são tão egoístas. Esse refrigerante é meu. Alguém só vai tomar quando eu abrir. E eu vou falar uma coisa. Sabe que eu tinha um hábito muito mal mesmo, era egoísmo, isso. Eu comprava uma revista, eu gostava de comprar aquelas revistas Contigo, antigamente, né? Aquelas revistas, nem vamos falar a marca, mas já falei. Sabe essas revistas que falavam das novelas, dos artistas, eu gostava de comprar. E ela vinha num plástico, isso faz tempo, muito tempo atrás. Ela vinha num plástico e eu deixava ela lá. E tinha receita, que eu sempre adorei cozinhar, então sempre gostei de receita. Às vezes eu comprava mais pela receita do que por outras coisas.
Eu comprava a revista, ela estava no saquinho plástico lá, inviolável. E a revista ficava lá, sem abrir. Ai, se alguém abrisse a revista antes de mim. Porque a revista era minha, fui eu que comprei a revista. Eu tinha direito de saber as notícias, as receitas, tudo que tinha lá dentro, antes de qualquer um. Porque foi eu que comprei a revista era minha. Olha que coisa estúpida. Na época, eu tinha lá meus 20 e poucos anos. Isso era certo. Hoje eu entendo, né? Hoje não, já há muito tempo eu compreendi. Mas a gente consegue perceber que a gente tem algumas coisas tão pequenas. Que besteira! Qual é o problema de alguém ler uma revista antes? De alguém abrir uma revista antes? A informação vai estar lá para 500 pessoas ler. Quantas pessoas quiserem ler, vai ser a mesma informação. Não vai mudar nada. Mas a gente tem essa coisa de posse, de querer, né, as coisas do jeito da gente. E é isso que está errado. Então a gente tem que aprender a olhar e falar, não preciso disso. Para que eu tenho que passar por isso? Que besteira. Por que eu tenho que fazer isso? E como na revista foi o meu caso, tenho certeza que na de vocês também eu já teve ou deve de ter alguma coisa. Porque a gente tem ainda dentro de nós, temos que aperfeiçoar isso, né? A gente tem que aperfeiçoar a caridade, melhorar o nosso ser, fazermos algo diferente para podermos não tomar essa posse, esse controle. Aí as coisas ficam mais leves e com certeza muito mais bonitas, não é? Gente, já falei bastante, né, para variar. Vocês estavam com saudades de eu falar tanto, né? Já falei bastante. Então agora, o copinho de água, peguem as suas jarrinhas, os seus copinhos de água, que nós vamos fazer a fluidificação da água, tá bom? Põe na frente de vocês, aqui tá o meu, e vamos lá. Pedimos ao Mestre Jesus, aos bons médicos do espaço, para que nesse instante possa fluidificar essa água, trazendo até ela todos os medicamentos necessários para o meu bem-estar, curando a mim e a todos os meus familiares que também forem usufruí-la de todos os seus maus físicos, emocionais ou espirituais, que possa me trazer o conforto e equilíbrio, que assim seja. Podemos beber água. E essa água tava boa hoje, hein? Muito boa. Pessoal, assim é o nosso evangelho de hoje. E agora nós vamos fazer a prece para o encerramento, tá bom? Vamos lá. Nesse momento, nós agradecemos ao Criador, ao Mestre Jesus, por todo o auxílio, por tudo que nos foi dado no ano passado, e pedimos o amparo e a proteção por tudo que vem nos oferecer nesse ano que se inicia. Que possamos fazer a transformação interna dentro de nós. Que possamos sermos acolhidos pelo amparo espiritual dentro das nossas necessidades. Que os nossos bons amigos protetores estejam conosco durante todo o nosso período de existência. Que possa estar nos orientando, nos trazendo orientações, para que possamos ser a cada dia melhor. Que possamos estar em prece, com o nosso sentimento aflorado por o amor e para a caridade. E que o sentimento do egoísmo e a palavra do orgulho sejam fora do nosso vocabulário. Que possamos a cada dia nos sentirmos mais amados, mais queridos e mais acolhidos. Que o Mestre Jesus possa nos amparar no dia de hoje e por todos eles. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, um bom dia para vocês, um ótimo meio de semana para o final, né? Até o nosso próximo evangelho, na próxima quinta-feira ao meio-dia, estaremos aqui de novo. E vamos exercitar aquilo que a gente está aprendendo, cada um do seu jeito um pouquinho. E assim a gente vai mudando e se melhorando. Muito obrigado,
por estar aqui comigo novamente nesse Evangelho e que a gente possa nos encontrarmos sempre mais vezes. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo, meninas. Fiquem com Deus.